como a nossa irmã Dorilane falou, hoje a gente vai conversar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Então, primeiro vamos ler a passagem do Evangelho que nos motiva para essa conversa. Então, a gente vai encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Quer ser perfeito? Vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, essa passagem do Evangelho me causou muita curiosidade, muita inquietação. E por isso que eu escolhi como tema para a nossa conversa. Então, nós estávamos fazendo o Evangelho em casa e caiu nessa passagem. E aí, depois do Evangelho terminado, eu ainda não me dei por satisfeita. As minhas curiosidades, elas ainda não estavam satisfeitas. Ainda tinha algo nessa mensagem que me causava uma inquietação. Por quê? Eu pensava assim: como é que Jesus ele falou isso para esse moço? Como é que ele disse: larga todos os teus bens e me segue? Sendo que nós temos a lei de conservação, a lei do trabalho, sendo que a riqueza é um meio para se utilizar para o progresso. E Deus não ia, e Jesus, sendo um espírito perfeito, qual é o objetivo dele contrariar uma lei do universo, né? Então, eu fiquei pensando, por que ele falou para esse moço: larga todos os teus bens? Tudo, né? E largar todos os bens seria ser negligente com aquilo que nos cabe. E aí eu fiquei refletindo sobre essa mensagem. E então eu cheguei à conclusão, a partir das leituras feitas, que Jesus ele estava querendo exemplificar para nós, para aquele moço, para os que estavam ali e para nós, os que ainda estariam por vir, que para segui-lo não é necessário bens materiais. Que para segui-lo eu não preciso ser rico, eu não preciso ter uma casa muito grande, um carro luxuoso, eu não preciso de nada disso. Que para segui-lo eu preciso unicamente da minha vontade. Eu preciso ter vontade de seguir Jesus. Eu preciso que essa minha vontade movimente as minhas ações. Eu preciso que esse meu querer de seguir Jesus seja um querer verdadeiro. E que esse meu seguir seja um seguir livre de qualquer bem terreno. Por quê? Porque Jesus sabia que na nossa caminhada, na caminhada que nos propomos junto a Ele, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Algumas vezes nós vamos perder muitos bens terrenos. Algumas vezes vai nos faltar o bem material. Só que isso, e ainda assim, nós devemos continuar a seguir Jesus. Que nós não devemos usar a justificativa da falta dos bens terrenos ou a perda deles para paralisar a nossa jornada, para paralisar a nossa caminhada. Então Jesus quer nos dizer que para servi-lo e para segui-lo, é necessário que a gente se liberte,
Que a gente se liberte de tudo aquilo que nos prende à matéria. Não só dos bens terrenos, mas que a gente se liberte dos preconceitos, né? Dos falsos julgamentos que a gente faz, das imposições que a gente faz aos outros. Então, Jesus veio nos propor uma vida livre. Veio nos propor que para segui-lo é necessário que a gente se liberte de todas essas amarras. Certo? Então, lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, desculpem, na questão 706, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? E os espíritos respondem: o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, por bens terrenos, por bens da terra, bens materiais, nós entendemos tudo aquilo que nós podemos utilizar para o nosso benefício, né? Tudo aquilo que se origina da natureza. Né? Tudo aquilo que é matéria-prima se origina da natureza. Então, tudo isso é bens terrenos. Nossa casa, as nossas roupas, o carro, né? Os nossos utensílios domésticos, enfim. Tudo aquilo que parte da natureza são bens materiais. Certo? E eles são dados por Deus, são emprestados a Deus para a nossa evolução, para que a gente tenha uma vida confortável, para que a gente tenha uma vida melhor. Como nós sabemos, os bens materiais, eles facilitam a nossa vida. Facilitam em muito. Né? Ter os meios de transporte, ter uma casa confortável, ter roupas confortáveis. Então, tudo isso são facilidades que nós temos para ter uma vida melhor, uma vida mais confortável. Só que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a gente vai encontrar a seguinte mensagem: nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. E aí vem o Evangelho e nos dá esse esclarecimento brilhante. Vem nos dizer que nós somos depositários desse bem e não proprietários. Por quê? Proprietário é quando você tem uma coisa, aquilo é seu e você não vai perder nunca. E você vai levar com você. A gente vai levar a nossa casa quando a gente desencarnar? Não. A gente vai levar o carro, as roupas. A gente não vai levar nada disso. Então a gente, às vezes, se apega tanto, né? Tanto aos bens materiais, é minha casa. E aí, se acontecer um arranhão, Deus me livre. É o escândalo, né? Quebrou um copo, meu Deus. Olha o que tu fez, tu quebrou um copo e é aquele escândalo. Ah, eu perdi esse objeto. Ah, é o fim do mundo. Acabou. Meu Deus, partiu meu coração, porque eu perdi, né, a minha blusa favorita. E aí a gente se apega tanto porque é meu e ninguém me tira. E aí, da mesma forma que a gente se apega aos bens terrenos, a gente se apega às pessoas. Né? A gente acha, às vezes, que a gente é dono de alguém. Porque é meu marido, é meu namorado e ninguém me tira. Não. E aí o Evangelho vem nos esclarecer que nada nesse mundo nos pertence, nada. Nem o nosso corpo. Porque a gente não vai levar. Ele vai se decompor. Como toda a matéria. Ele vai se decompor lá, debaixo da terra. Né? Os bichinhos vão lá comer. Então não é nosso. E a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir que nós estamos aqui como depositários desses bens. Que Deus nos emprestou esses bens para que a gente possa evoluir. Evoluir o quê? Evoluir as nossas virtudes. É isso que é nosso, as nossas virtudes, aquilo que a gente conquista e que a gente não perde mais. Aquilo que faz parte da nossa constituição enquanto espírito. Quando a gente desencarnar, a gente vai levar a nossa inteligência? Vai. Vai ficar conosco, está gravado em nosso espírito. A gente vai levar a paciência que a gente conseguiu desenvolver? Sim. Vai levar todo o bem que a gente fez? Vai. Todo o bem que a gente faz fica lá registrado no nosso espírito. Então, o que a gente vai levar é aquilo que a gente conseguiu produzir a partir das nossas qualidades, das nossas capacidades. Isso sim é nosso. Né? Então, aquilo que a gente consegue fazer com que
brilhe em nós, que são as nossas virtudes, as nossas capacidades, certo? Então isso vai ficar com a gente pela eternidade. Esses são os verdadeiros bens, aquilo que a gente vai poder levar conosco. Portanto, o Evangelho vem nos chamar essa reflexão, de que a gente precisa pensar, né, que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro e a gente precisa ter consciência disso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe se pode ter uma tempestade, um vendaval e levar nossa casa. Que Deus o livre. A gente não sabe. Não sabe se alguém vai roubar o nosso carro, se alguém vai entrar na nossa casa e levar nossas roupas. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem certeza do dia de amanhã? Não. E é por isso que a gente precisa refletir que nós não somos proprietários, mas depositários. Porque se por acaso um dia a gente perder essa casa terrena, se um dia isso acontecer, a gente precisa se manter firme na caminhada, convicto do caminho que escolhemos. Não maldizer a Deus, não questionar a bondade divina, mas continuar, sabendo que tudo há uma razão de ser. Que se eu creio num Deus justo, logo, tudo que me acontece tem uma causa justa. Eu posso muito bem não compreender, mas há uma causa justa para tudo aquilo que a gente passa, certo? Então, na questão 719, Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Então, a espiritualidade responde: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais. Então, Deus não condena que a gente procure o nosso bem-estar. Não é errado eu querer uma casa mais confortável, eu querer um carro melhor, eu querer boas roupas. Isso não tem nada de errado. Eu querer buscar o meu conforto. Não. O que a espiritualidade fala que não é saudável é que a gente coloque em prejuízo o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar moral em detrimento por conta dessa busca dos bens materiais. Isso não é saudável. Quando eu coloco em primeiro lugar a busca dos bens materiais, eu esqueço que eu sou um espírito. Que eu sou um espírito com necessidades psicológicas, morais, emocionais. Quando o meu único objetivo é conquistar bens materiais, eu esqueço que eu sou um espírito que eu preciso evoluir. Então, quando eu canalizo todas as minhas forças para a busca dos bens materiais, muitas vezes, eu esqueço do tanto que eu preciso evoluir enquanto espírito. Eu esqueço, às vezes, da minha família. Eu esqueço dos meus relacionamentos afetivos. Eu esqueço de priorizar outras questões na minha vida que são tão importantes quanto os bens materiais. Então, por isso que a gente não pode devotar todas as nossas energias, forças, na busca dos bens materiais. Porque senão a gente corre o risco de esquecer outros setores das nossas vidas que são tão importantes quanto. Então, há grande diferença entre possuir bens materiais e se deixar possuir por eles. Qual é a diferença? Vejam só, vamos pensar no dinheiro. Qual é a diferença entre eu possuir o dinheiro e o dinheiro me possuir? A criatura que possui dinheiro, ela entende que o dinheiro é um meio que facilita a vida, certo? Ela trabalha porque ela precisa se sustentar. Ela vai usar o dinheiro para ter uma vida confortável. Vejam, o dinheiro não é o objetivo dela. Eu não vou para o meu trabalho pensando no dinheiro. É o dinheiro que eu vou receber no fim do mês. Não. A criatura que entende que o dinheiro é um meio só para facilitar a vida, ela vai para o trabalho pensando em tudo aquilo que ela pode fazer de bom no trabalho dela. No que ela pode contribuir para a sociedade no trabalho. Ela vai pensar que a tarefa dela vai gerar bons frutos, vai ajudar alguém. Ou seja, o objetivo dela é fazer um bom trabalho. Não está pensando no dinheiro, está pensando no trabalho. Agora, a criatura que é usada pelo dinheiro, o objetivo dela é o dinheiro. O objetivo não é realizar a tarefa. Não, ela já vai pensando, meu salário no fim do mês, meu salário no fim do mês. E se eu trabalhar mais dinheiro eu vou ter. Então, se eu tiver 2 empregos, eu vou ter mais dinheiro. Se eu tiver 3, eu vou ter mais ainda. Então, quanto eu posso conquistar no fim do mês?
é aquela pessoa que só pensa no dinheiro. Ela está sendo usada pelo dinheiro. Por quê? Porque, vejam só, tudo na vida dela está sendo calculado a partir do quanto que ela vai ganhar. A partir do quanto que ela vai trabalhar para poder ganhar. E aí ela pensa que ela tá sendo a dona da vida dela, né? Que ela está possuindo o dinheiro, quando que é o contrário, é o dinheiro que está possuindo-a. Porque tudo que ela está fazendo é em virtude desse dinheiro. Então há muita diferença entre a gente possuir os bens materiais, quando a gente tem consciência que eles são para facilitar a nossa vida, e quando nós somos possuídos por eles. Ou seja, quando a gente só vive em função do ter. Então o verdadeiro tesouro é aquele que podemos levar conosco para onde formos, inclusive na viagem de volta ao mundo espiritual. Sim, essa viagem todos nós vamos fazer um dia. Né? Todos nós vamos retornar à nossa casa espiritual. Só que a gente vive como se o amanhã fosse uma certeza. Né? Vocês já repararam que a gente vive como amanhã fosse uma certeza? Amanhã eu vou acordar. 100%. Não. Eu não tenho certeza que eu vou acordar amanhã. Né? E aí, a gente está pronto para essa viagem ao mundo espiritual, essa viagem de volta? Né? A gente está pronto. Tem um amigo meu que ele é muito engraçado, sabe? E aí a gente estava lá no outro centro espírita, aí eu reclamei para ele, poxa tio, a mamãe está gripada, não sei o quê, falando ele, ela já preparou a malinha dela? Eu, que malinha? A malinha para o mundo espiritual. Que malinha é essa? Malinha para o mundo espiritual. Que malinha é essa? É a malinha das nossas virtudes, né? Então a nossa malinha está pronta. Se a gente desencarnar amanhã? Não estou fazendo apologia não, tá, gente? Porque eu gosto de viver. Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. E se a gente desencarnar amanhã? Está tudo ok? A gente fez todo o bem que a gente podia? A gente pediu perdão para quem a gente tinha que pedir? Ou a gente é daquele tipo que, eu magoei alguém hoje, mas amanhã eu peço desculpas. E se o amanhã não vier? E aí, como é que vai ficar essas desculpas? Você vai para uma reunião mediúnica? Vai pedir desculpa lá? Né? Como é que vai ser? Então, a gente precisa pensar nisso. Né? Precisa pensar que nada nos pertence. Nem o dia de amanhã, nem o nosso corpo, nem a casa, nem nada disso. E é porque nada nos pertence que a gente precisa ser zeloso com essa vida. A gente precisa ser zeloso com aqueles que nos rodeiam, com a nossa família. Pedir desculpa quando tem que pedir. Ser solícito quando necessário. Fazer o bem que está ao nosso alcance fazer. Porque o dia de amanhã não é uma certeza. E aí, se a gente for amanhã, chegar no plano espiritual, e aí a espiritualidade vier conversar conosco. E aí, Nayara, como é que foi? Eu vou dizer, será que dá para eu voltar porque eu não fiz nada do que eu queria? Olha, eu fiquei o dia todo assistindo Netflix porque eu pensei que quando eu tivesse mais velha, aí eu ia fazer caridade, né? Então, eu só queria assistir Netflix, eu queria passear, eu não queria fazer o bem para ninguém, não. E aí, o que a espiritualidade vai falar para mim? Então, você vai lá para aquela fila, Nayara, vai esperar reencarnar de novo. E essa fila é gigantesca, né? Então, é muito bom a gente refletir. Né? A gente refletir na vida que nós temos, na conduta que nós estamos levando. Porque há sempre tempo de mudar. Há sempre tempo de renovar essa conduta. Então, o homem moderno, levado pela sede de conquistar mais e mais, esquece de si mesmo. É exatamente esse o problema de querer mais e mais bens materiais. O esquecimento de si. E a gente precisa se valorizar. A gente precisa lembrar de quem nós somos. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Porque o que adianta você ganhar tanto, você ter 3 empregos, se o seu casamento acabou, se você não consegue lidar bem com seus filhos, se você não consegue dormir direito de tão estressado que você está. O que adianta? O que adianta eu ter um salário tão alto no fim do mês, se 50% desse salário eu uso no médico, eu uso comprando os remédios porque eu estou doente de tanto trabalhar. Então, às vezes, a gente precisa pesar na nossa balança. Ser sábios como Jesus nos aconselhou. O que é bom para mim nesse momento? O que vai me fazer feliz nesse momento? Né? Pesar, ser sábio nas nossas escolhas. Às vezes, a gente precisa dar um passo atrás, sim, para dar 2 na frente. É complicado a gente abrir mão de certas coisas?
É muito difícil. Mas a gente tem que pensar lá na frente. O que vai me fazer bem? Né? O que vai me fazer bem nesse momento? E é isso, fazer escolhas pensando naquilo que vai nos fazer bem. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse começo do ano, eu estava muito agoniada, né? Muito agoniada. Estou terminando uma graduação e já queria começar um mestrado. E aí eu ia ter que fazer o mestrado e a graduação ao mesmo tempo. E ainda ter que trabalhar. E aí eu fiquei, eu vou dar conta. Só que, o que muitas tarefas fazem com a gente? Muitas tarefas. A gente fica ansioso, estressado, a gente não consegue dormir. E aí eu fui conversar com uma amiga minha que é muito sábia. Ela disse, Nayara, tu acha que tu vai dar conta de fazer essas 3 tarefas muito bem? E a casa espírita, como é que vai ficar essa tarefa no bem? E aí eu pensei, ela, deixe para o ano que vem esse mestrado, dê um passo atrás, termine sua graduação, continue seu trabalho na casa espírita que lhe traz a saúde espiritual. Ano que vem, quando você tiver com uma tarefa a menos, você inicia esse mestrado. E não vou lhe dizer que foi fácil. Não foi porque eu queria demais. Queria. Só que às vezes a gente precisa dar esse passo atrás e pesar. Então, o que ia adiantar eu abraçar todas essas tarefas se a minha saúde espiritual ia estar comprometida, se a minha saúde emocional ia estar comprometida? Não é mesmo? Então, a gente precisa fazer escolhas. E fazer escolhas levando em conta que nós somos espíritos com necessidades. Que a gente tem uma família, que a gente tem os nossos relacionamentos. E que a gente não pode negligenciar essas pessoas. Porque elas são compromissos que nós estabelecemos lá no plano espiritual. Né? Nós estabelecemos o compromisso com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Nós também temos responsabilidades por eles. Temos. Só que quando a gente pensa apenas em conquistar bens materiais, unicamente em trabalhar para ter, corre o risco da gente esquecer dessas pessoas. Corre o risco da gente ser negligente com elas. E aí vale a pena a gente ser indiferente emocionalmente a alguém em busca apenas do ter? Né? Do ter, que é algo que vai se desfazer com a matéria, que é algo, quando eu for lá para o plano espiritual, vai ficar aqui. Em detrimento de um laço amoroso, que é um laço eterno. É eterno os laços amorosos. Os laços que a gente constitui em família, entre amigos. Então, é preciso que a gente reflita a nossa vida. Que a gente faça um balanço daquilo que a gente está colocando em primeiro lugar. Será que eu não estou deixando a minha família de lado apenas em busca dos bens materiais? Será que eu não estou esquecendo do meu companheiro, da minha companheira, que às vezes está necessitado do meu lado, que está precisando de uma mão amiga, que está precisando conversar? Será que eu não estou deixando tudo isso de lado apenas porque eu quero ter cada vez mais bens materiais? E a gente precisa refletir para a gente se renovar. Porque a reflexão pela reflexão não basta. Eu tenho que fazer que essa reflexão, ela modifique as minhas ações. Refletir e modificar aquilo que é necessário ser modificado. Então, o apego significa a dedicação permanente e exagerada. Né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar que vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruir as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais, como acabamos de conversar, não é mesmo? Esse nosso apego aos bens terrenos, aos bens materiais, ele é um entrave ao nosso adiantamento moral. Porque tira a nossa dedicação do crescimento espiritual. Tira a nossa dedicação da família, a nossa dedicação aos amigos. Tira esse tempo que nós podemos nos dedicar para evoluir espiritualmente, moralmente. Não é? Então, por isso que a gente deve pesar muito bem aquilo que estamos fazendo na vida para ter o equilíbrio. E aí o desprendimento. Ação ou efeito de desprender ou desprender-se. Comportamento ou característica de abnegado. Qualidade da pessoa que não tem interesse por dinheiro, altruísmo ou desapego. E o desapego. Falta de apego. Característica ou condição de quem é desapegado. Então o Evangelho vem nos ensinar esse movimento. O desprendimento, o desapego. Que não significa ser negligente. Não. Né? Eu preciso ser, sim, diligente, zeloso com aquilo
que eu tenho, né? Ter zelo pela minha casa, cuidar, né? Cuidar da segurança do meu lar, enfim, ser cuidadoso com o dinheiro. O Evangelho não diz para a gente deixar de lado os bens terrenos. Não. A gente precisa ter cuidado, sim, com aquilo que a gente tem nessa encarnação. Agora, o que o Evangelho diz? Que a gente não pode ter o apego. Que a gente não pode pensar que aquilo vai nos trazer felicidade, porque não vai. Porque quantas vezes a gente tem ali o nosso guarda-roupa lotado. Nossa, é sapato assim que parece uma centopeia, mas está com o coração vazio, né? Às vezes não está feliz. Aí você quer tanto aquele carro, aí você consegue. Aí te dá aquela satisfação momentânea. Aí depois você fica assim vazio. Por que você fica vazio? Porque os bens materiais, eles não nos preenchem espiritualmente. Eles não nos preenchem. Eles podem te dar uma alegria momentânea, né? Você conseguiu o seu objetivo, ok, isso é bom. Só que aquilo não vai te preencher enquanto espírito. Porque o que nos preenche enquanto espíritos são os bens espirituais. O amor, a caridade, a indulgência, a amizade, a fraternidade. Vocês já experimentaram fazer o bem para alguém? Assim, desinteressadamente? Só o simples fato de você fazer o bem, você escutar uma pessoa, você fazer uma prece por alguém, qual é a sensação que isso fica? Sensação de dever cumprido, né? Sabe aquela sensação quando você vai dormir tranquilo, que você foi útil para alguém? Por que essa sensação é duradoura? Porque a gente se sente bem com isso. Porque a gente está alimentando o nosso espírito com isso. E essa é a nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. Portanto, não adianta a gente pensar que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver aquela casa, aquele carro, quando eu morar em outro país, porque não vai acontecer. Não vai. Você vai conquistar essa casa, você vai conquistar esse carro, você vai ter todos esses sapatos aí que você quer, mas você não vai ser feliz com eles. Porque a felicidade é uma construção. A felicidade depende de você. É você que vai construir essa felicidade. Não é a concessionária, não é a imobiliária, não é. Isso são conquistas. Mas isso não vai te trazer a verdadeira felicidade. Então, o desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar se aprouver a Deus retirá-la. Pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Exatamente. Né? Os bens terrenos estão aqui, como já falamos, para servirem para o nosso conforto, para a nossa comodidade, para a gente ajudar o próximo. Né? É para isso que Deus concede a nós os bens terrenos, a riqueza, para a gente evoluir e fazer o bem ao próximo. Né? Mas, como eu já falei para vocês, sempre pensando que um dia isso pode nos ser tirado. E se um dia isso nos for tirado, a gente tem que continuar a nossa caminhada. Continuar com um propósito de renovação moral, com um propósito de crescimento espiritual. Não maldizer a Deus, não achar que você é o mais injustiçado da terra. Ah, Deus me escolheu para sofrer porque Ele tirou tudo de mim. Não. E a sua força, e as suas capacidades? E aqueles seres que te amam, e aqueles que você ama? Né? Então você não perdeu tudo, né? Você só perdeu os bens materiais. Mas aquilo que realmente importa, que são os seus valores, as suas qualidades, aquilo ali está ali intacto, né? Para você reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Então, para encerrar essa nossa conversa, eu trouxe para vocês uma historinha que eu achei que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. Então, conta-se que um viajante nos tempos remotos procurou repouso na casa de um monge, que humildemente o recebeu. Ao adentrar, o andarilho repara a ausência de móveis e pergunta: monge, onde estão teus móveis? Onde estão os teus? Ora, obviamente não estão aqui, pois estou só de passagem, retruca o viajante. Eu também. Não é interessante? Porque é exatamente isso. Nós estamos de passagem aqui. Isso aqui é uma passagem só. Né? A gente veio cumprir com as nossas tarefas, com os nossos deveres. A gente veio tentar evoluir, quitar algumas dívidas que a gente tem. E aí, quando chegar a hora, a gente vai retornar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. A nossa verdadeira natureza é espiritual. Então, nós estamos aqui de passagem.
E aí, nessa passagem, o que nós temos feito? O que nós temos feito nessa nossa passagem aqui pela terra? Porque, como falei, a gente não vai levar nada de material. A gente só vai levar aquilo que a gente construiu espiritualmente, moralmente, o bem que a gente fez para as pessoas, aquilo que a gente cativou no coração dos outros. É isso que a gente vai levar. E aí, nessa nossa passagem aqui pela terra, a gente está cativando as pessoas? Ou a gente está criando inimizades em detrimento, em busca desses bens materiais? A gente está sendo uma boa mãe, uma boa irmã, um bom amigo? A gente está sabendo valorizar aquelas pessoas que nos rodeiam, aquelas pessoas que Deus deu para a gente cuidar? Ou a gente só está interessado em conquistar bens materiais? Então, a gente precisa pensar nessa nossa passagem aqui na Terra, porque ela é valiosa. A vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus para a gente evoluir, para a gente construir laços de amorosidade. Então, esses laços são eternos. A gente precisa valorizar mais o ser humano. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente tem valorizado mais o dinheiro, o ter, do que o ser humano. Então, a vida é mais importante do que o ter. Portanto, que a gente reflita, reflita essa semana, reflita esse começo de ano, que ainda é começo de ano, sobre o que nós estamos fazendo nessa nossa passagem aqui na Terra. E se por acaso você achar que não está valorizando tanto assim a vida, que você não está valorizando tanto assim os bens que Deus te deu, os bens espirituais, a sua família, o seu companheiro, a sua companheira, renove as suas atitudes. Renove, é sempre tempo para renovar. Não deixe para amanhã, como eu falei para vocês, o amanhã não é uma certeza. Amanhã eu vou renovar, Amanhã eu vou pedir desculpa. Não, comece já. Comece naquilo que você pode fazer. Todo momento, a gente tem uma oportunidade de renovação, Todo momento. De oferecer o nosso ouvido a alguém, de pedir desculpas. Então, escolha, Faça essa escolha de renovação. É possível a todos nós. Então, eu desejo a todos nós uma excelente noite, que tenhamos uma noite de sono refazedora e uma semana cheia de bênçãos. Muito obrigada pela atenção.